Nós estamos ministrando essa série de mensagens, Fé Sobrenatural, e vivendo semanas de consagração, de jejum e oração com toda a igreja. Deus nos mostrou no início dessa série que seria um avanço, um tempo de avanço coordenado, assim como foi com a nação de Israel, quando eles conquistaram a terra de Canaã e também a cidade de Jericó, a cidade fortificada de Jericó. Não foi simplesmente entrar na terra, não foi simplesmente conquistar a cidade. Muito pelo contrário, houve sim uma preparação, um tempo onde Deus deu estratégias de guerra para aquele povo, para que aquele povo pudesse entrar e romper, transpor aquelas muralhas da cidade de Jericó. E é debaixo dessa palavra e dessa direção que nós começamos a ministrar essa série de mensagens. Falamos sobre restauração de famílias, jejuamos, oramos sobre isso, falamos sobre salvação, falamos sobre crescimento. Estamos falando essa semana sobre curas e milagres. E eu quero orar ao final por você que precisa de uma cura específica na sua vida, quer seja na sua alma, quer seja no seu corpo físico. Quero orar no final por você, ungir você, e eu tenho certeza que Deus vai operar muitos milagres no nosso meio hoje, amém? De manhã já aconteceu algumas coisas aqui, e eu só estou esperando os resultados dos médicos, porque Deus já esteve aqui de manhã, já operou milagres, já operou maravilhas, amém? Nós estamos orando para isso, e nós estamos crendo nesse mover da parte de Deus. Mas na próxima semana já quero dar aqui um overview do que nós vamos falar, do que nós vamos pregar na próxima semana. E o tema da mensagem na próxima semana é o Deus do exagero. Ele me deu o tema hoje à tarde. Então se prepara para aquilo que Deus tem para você na semana que vem. Nós vamos falar sobre vida financeira. Se você precisa de algo na sua vida financeira, precisa de um romper, precisa de uma resposta de Deus, uma porta aberta, eu quero te convidar hoje a se colocar na presença de Deus durante essa semana, jejuar, orar em favor desse propósito, clamando a Deus por uma resposta certa sobre a sua vida. Você vai fazer isso como uma ação coordenada, como nós temos orientado semana após semana aqui. E parte disso também, essa semana nós temos, dia 25 e 26, quinta e sexta, o evento com o Arão Xavier, um especialista nessa área de finanças. E eu gostaria que você fizesse parte desse evento, estivesse aqui conosco. Você pode procurar o Lincoln. Cadê o Lincoln aqui? Amém? Eu acho que o Lincoln está no café, está espalhado por aí. E o Geraldo, ao final do culto, fazer a sua inscrição, ou entrar no aplicativo, fazer a sua inscrição para esse evento. É parte da mensagem que nós vamos ministrar domingo. Arão vai pregar aqui, vai ministrar sobre vocês a parte teórica e também espiritual, é óbvio, mas na próxima semana eu quero vir com uma palavra liberada da parte de Deus, que o Senhor já tem me entregado, e eu tenho certeza que você será alcançado. Amém? A sua vida será impactada, transformada, e já aproveita, convida alguém para estar com você. Você sabe que tem alguém que está precisando, sabe a pindaíba? Chama essa pessoa e vem junto. Fala assim: Deus tem uma palavra para você, vamos lá. Vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Eu tenho certeza que Deus vai falar e vai fazer grandes coisas por nós. Mas hoje eu quero falar sobre curas e milagres. Como nós jejuamos essa semana, nós se consagramos em favor disso. Tirei um período extenso de jejum para pregar essa mensagem hoje e trazer aqui as verdades que o Senhor nos entregou no secreto sobre o que nós vamos ministrar a respeito de cura e milagres. Eu quero que você abra a sua Bíblia ou acompanhe comigo o texto de Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao versículo 13, que diz assim: Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele pedindo-lhe ajuda. Ele lhe disse: Senhor, o meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Eu abro um parênteses aqui
Porque esse homem estava clamando por um servo dele que provavelmente tinha saúde e por alguma situação da vida ele cai paralítico e enfermo na cama. Versículo 7 vai dizer assim: Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Vou repetir para você. Jesus disse-lhe: eu irei curá-lo. Essa palavra está sobre você que precisa de uma cura hoje. Precisa receber a cura do câncer, sobre a vida de um familiar, a cura no seu útero. Deus está liberando essa palavra hoje sobre a sua vida. Regue a semente do seu coração, as sementes que nós estamos plantando aqui no seu coração, com a fé que ele vai germinar durante essa mensagem. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Guarde essa palavra no seu coração. Pois eu também sou sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Eu digo a um vá e ele vai. Eu digo a outro venha e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Assim acontecerá. E na mesma hora o servo do centurião foi curado. Quero pregar uma mensagem hoje aqui sobre o tema: provoque os seus milagres. Provoque seus milagres. Feche seus olhos por um minuto. Pai, eu oro hoje na autoridade que há no nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor acampe os teus anjos em volta desse auditório, em volta dessa igreja. Senhor, que anjos ministradores estejam aqui, juntamente com o teu Espírito, e que na autoridade que há no nome de Jesus, curas comecem a acontecer espontâneas durante a ministração dessa mensagem. Que pessoas sintam, Senhor, um fogo no teu espírito, um fogo na sua carne, e que suas vidas comecem a ser transformadas. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que a tua igreja receba da tua parte a porção da tua palavra, a porção da tua mensagem, e que hoje gere fé no íntimo deles, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para o Evangelho, todas as vezes que Jesus operou um milagre, foi a partir da decisão de alguém. Foi a partir da decisão de alguém que foi buscar esse milagre. Eu quero citar alguns exemplos para você. A mulher do fluxo de sangue foi a partir de uma decisão de se envolver no meio da multidão e tocar nas vestes de Jesus. Ela tomou uma decisão, ela teve uma postura. O cego Bartimeu estava atrás de Jesus dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A partir de um clamor, aquele homem pôde obter a sua cura. E quando Jesus vira-se para ele, e Jesus pergunta para ele e diz: o que queres que eu te faça? O cego olha para Jesus e diz para Jesus: quero ser curado. Jesus imediatamente opera aquele milagre. Quando nós olhamos para a ressurreição da filha de um dirigente da sinagoga, de repente Jesus estava no povoado e alguém chama ele para ir orar por essa menina que estava enferma. O nome dela era Talita. E de repente o Senhor Jesus chega na casa e as pessoas
vem ao encontro do Senhor Jesus e do pai da criança, dizendo: não adianta mais incomodar o mestre, porque ela já morreu, ela já não está mais aqui. Jesus olha para aquelas pessoas e diz: ela só está dormindo. Sabe qual foi a reação daqueles homens, daquelas mulheres? Foram dar risada de Jesus, porque eles achavam que Jesus não sabia o que estava dizendo. Mas quando Jesus entra no quarto, ele de repente dá a mão para a menina, e a menina que estava morta, ela sai ressuscitada de dentro daquele quarto. Ei, Deus está falando algo para mim e para você hoje aqui. Existem situações na sua vida que você já deu por finalizado, mas Deus está declarando uma palavra sobre a sua vida hoje. Na onde há morte, haverá vida novamente. Ele vai trazer vida novamente sobre a sua vida. Ele vai trazer vida novamente sobre esse casamento. Ele vai trazer vida novamente sobre a sua história. Ele vai trazer vida novamente sobre a sua família. Basta você crer. O que queres que eu te faça? O Senhor está perguntando isso para nós hoje. Mas quando nós olhamos para essa história que nós acabamos de ler, nós vemos o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, algo interessante acontecendo. A fé de um homem que não era judeu, ele não era religioso, muito pelo contrário, ele era um soldado romano, um oficial importante de Roma, alguém que oprimia o povo, alguém que estava ali literalmente para fiscalizar o povo e oprimir aquela nação. E de repente ele vem ao encontro de Jesus, clamando para que o seu servo fosse curado. E Jesus olha para ele e vê a situação daquele servo, e não só aquela situação do servo, mas sim a fé daquele homem. A fé em ele dizer que bastava uma palavra para que o seu servo fosse curado. Ele demonstra uma fé diferente. O texto que nós lemos diz que esse centurião disse a Jesus: basta uma palavra sua, Jesus, e o meu servo será curado. Basta uma palavra sua, Jesus, que eu tenho certeza que as coisas vão ser transformadas. Basta uma palavra sua, Jesus, que eu tenho certeza que a minha vida será mudada da água para o vinho. Basta uma palavra sua, Jesus, que haverá salvação na minha casa. Basta uma palavra sua, Jesus, que eu tenho certeza que haverá um novo dia sobre a minha história. E aqui vai o primeiro princípio para provocar o seu milagre. O primeiro princípio que eu aprendo com essa história é: provoque o seu milagre com a sua atitude. Muitos esperam o milagre da parte de Deus como se fosse uma obrigação de Deus. Como se fosse uma obrigação do Senhor fazer esse milagre. Mas quando olhamos para todas as histórias registradas no Evangelho, não é assim que acontece. Todas as histórias em que Jesus interveio e precisou fazer e fez um milagre e operou uma cura no meio do povo, foi a partir de uma decisão de alguém ir buscar ajuda. Sabe por quê? Todo milagre precisa de uma atitude de fé. Todo milagre precisa de um primeiro passo, de ir até Jesus e dizer para Ele: eu preciso disso. E algo que eu aprendi há muitos anos atrás é ser específico com Deus nos meus pedidos. Eu ainda ouvi hoje de manhã Tainara fazendo um devocional aqui na igreja, e ela dizendo literalmente a respeito disso: ser específico com os seus pedidos. E é algo precioso quando você aprende esse princípio. Sabe, esse homem não vai simplesmente até Jesus, simplesmente para falar para Jesus: ah, Jesus, eu tenho uma necessidade. Não,
mas ele provoca Jesus com a sua atitude de fé, dizendo para ele: uma palavra sua, Jesus, é mais do que suficiente. Ei, eu tenho uma palavra para você hoje. Uma palavra de Jesus sobre a sua vida é mais do que suficiente, do que muitos dias trabalhados na sua história. Uma palavra de Jesus na sua vida é mais do que suficiente para que a sua vida seja mudada, seja transformada, seja restaurada. Uma direção simples de Jesus, se você obedecer ela na íntegra, sabe o que acontece? Automaticamente você entra debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus e passa a viver essa vontade. Passa a viver essa vontade. Sabe? E se eu posso te dar um conselho hoje aqui para viver isso nesses dias: provoque Jesus até Ele liberar uma palavra sobre a sua vida. Provoque Jesus através do jejum. Provoque Jesus através da oração. Provoque Jesus através de um louvor. Provoque Jesus através da sua vida rendida a Ele, dizendo para Ele: pastor, eu não sei orar. Mas diga simplesmente para Ele: Jesus, eu não sei orar, eu não sei falar bonito, mas uma coisa eu sei, que se o Senhor liberar uma palavra sobre a minha vida é mudada. Provoque Jesus com a sua fé. Provoque Ele até que você veja os resultados da sua fé. Ano passado, no mês de maio, mais ou menos, uma membra da nossa casa estava sentada aqui nessa primeira fileira. E num final de culto como esse que nós vamos fazer hoje, nós chamamos a oração aqui à frente. E eu fui orar por ela. A hora que eu fui colocar a mão na cabeça dela, ela falou: pastor, a oração não é para mim. A oração é para o meu pai, que há algumas semanas descobriu um câncer na garganta. E está em estágio avançado. Está fazendo todos os exames para que ele possa começar as sessões de quimioterapia, radioterapia e depois vir a cirurgia. E ela em prantos falando isso para mim. Eu tinha certeza que Deus ia operar alguma coisa naquele momento. E de repente eu coloquei as mãos sobre a cabeça dela. E eu estava literalmente clamando naquela semana, naqueles dias, por sinais e maravilhas. Orei por ela e declarei a cura no pai dela. E eu senti como se um fogo, algo que é inexplicável, saísse da minha mão. Quando eu saí daqui, quando eu terminei de orar por ela, ela ficou prostrada, chorando muito. E quando eu saí daqui e fui para minha casa, eu estava no caminho de casa, eu dizia para minha esposa: Deus operou uma maravilha hoje no nosso meio. Eu tenho certeza que o pai daquela moça foi curado. Membro e voluntária aqui da nossa casa, Pamela do Pedro. Quem conhece ela, pode perguntar para ela sobre esse milagre. E aconteceu que nós fomos embora, e eu fui com aquilo no meu coração, com o meu coração cheio de fé. E algo que eu aprendi foi que a fé daquela mulher causou uma movimentação no mundo espiritual. Depois, refletindo sobre aquilo que aconteceu, causou uma movimentação no mundo espiritual, e eu percebi um ambiente de fé propício para Deus operar o milagre. Teve a junção das duas coisas. E por isso eu preciso que você preste atenção nisso, nesse princípio. Milagres acontecem em ambientes propícios de fé. Milagres acontecem em ambientes propícios de fé. Ao orar por ela, eu senti como se algo tivesse saído das minhas mãos, como eu disse. E eu tinha certeza que algo tinha acontecido. 2 semanas mais tarde, ela estava louvando aqui no Ministério de Louvor, e eu não havia mais conversado com ela. Eu estava me despedindo, havia acabado o culto, estava me despedindo do povo lá na saída, como todos os domingos eu faço. De repente ela sai pelas portas chorando, e ela me disse: pastor, me abraçou,
E ela me disse: pastor, meu pai refez todos os exames e todo aquele câncer foi seco e ele está curado. Sem necessidade de uma sessão sequer de quimioterapia, sem necessidade sequer de uma sessão de radioterapia. Naquele momento eu me alegrei e eu disse para ela: eu não quis te falar naquele dia, mas a Luciana é testemunha, que eu saí daqui falando que eu tinha certeza que Deus havia curado seu pai. Por tudo que havia acontecido. E interessante que, assim como essa história que nós lemos, esse homem não estava aqui. Foi uma palavra liberada a 400 quilômetros de distância. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele não tem limites territoriais. Ele age aqui, ele age em qualquer outro lugar onde houver alguém com seu coração cheio de fé e convicção. Você pode dar um aplauso a Jesus por esse milagre? Glória a Jesus. Eu adoro o nome dele, porque é por ele, tudo por ele. Por isso que nós cantamos aqui: tudo por ele, a ele a glória. E talvez você se pergunte: mas pastor, como alcançar uma cura como essa? Como realmente ser curado de uma vez por todas? Como se livrar de tudo isso? Como se livrar dessa enfermidade, disso que me prende? A pergunta talvez seja um pouquinho diferente. A pergunta para mim e para você é: o quanto de sede você tem pelo seu milagre? O quanto de sede você tem pelo seu milagre? Escute isso que eu vou te dizer hoje. A sua atitude de confiar e não só acreditar vai fazer a diferença nesse processo. A sua atitude de confiar, que é diferente de acreditar. Quem ouviu essa mensagem nos primeiros dias que nós pregamos sobre fé aqui? Acreditar é uma coisa: eu até acredito que Deus pode fazer, pastor. Confiar não. Eu tenho certeza que Ele tem todo o poder no céu, Ele tem todo o poder na terra, e se Ele quiser, Ele faz isso em qualquer momento. Eu confio na tua palavra, eu confio naquilo que Ele está fazendo, eu confio naquilo que Ele está dizendo. Acreditar é uma coisa, confiar é totalmente diferente. Por isso eu estou dizendo para você: a sua atitude de confiar vai fazer a diferença na sua história. Por isso, aprenda algo hoje. Essa cura, esse milagre, essa provisão, essa restauração que você já jejuou, essas circunstâncias que você tem apresentado ao Senhor, já é uma realidade no céu. Mas você quem deve trazer essa realidade para a terra, através da sua fé e da sua convicção. É uma realidade no mundo espiritual, porém, através da sua fé, você precisa trazer para a realidade da terra. Bill Johnson tem um conceito bastante interessante sobre isso. Bill Johnson é um pastor norte-americano, pastor da Bethel Church, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. E ele diz assim, a fé é se apossar da realidade dos céus e colidir violentamente com as realidades da terra. Sabe por quê? Porque um reino inferior que nós estamos não pode resistir à autoridade do reino superior. Ou seja, quando o poder de Deus se manifesta, quando o Senhor começa a agir no meio do teu povo, é mais do que certo que milagres, curas, sinais aconteçam no meio da igreja. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo disse certa vez: o nosso evangelho não consiste só em palavras, mas também em poder pelo Espírito Santo. E é sobre isso que nós estamos dizendo, é sobre isso que nós estamos ministrando, é tendo a certeza que o Espírito Santo está no nosso meio, operando sinais,
e maravilhas. Sabe por quê? No céu não existe doença. No céu não existe depressão. No céu não existe escassez. Então, se na casa do meu Pai há abundância de vida, na minha casa também haverá abundância de vida. Se na casa do meu Pai há abundância de saúde, na minha casa também tem que ter abundância de saúde. Ei, provoque Jesus hoje com a sua fé até alcançar o seu milagre. Ele quer trazer essa realidade do céu sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua história. Por isso, a partir da sua atitude, provoque seu milagre hoje. Provoque seu milagre com a sua atitude de declarar a realidade do céu na terra. E o segundo ponto dessa mensagem, o segundo princípio para provocar o seu milagre é: provoque seu milagre com o seu posicionamento. Escute isso que eu vou te dizer aqui. Deus não vai responder à sua necessidade. Deus vai responder à sua fé. Acho que você não entendeu. Deus não vai responder à sua necessidade. Ele vai responder à sua fé. É a partir da sua fé, a sua atitude de crer, que Ele vai trazer resposta. O texto que nós lemos, ele diz a respeito de uma necessidade. Mas não foi a necessidade quem moveu Jesus, foi o posicionamento de fé daquele homem, daquele centurião. Ir ao encontro de Jesus e pedir uma palavra liberada de Jesus para o seu servo. Sabe por quê? Porque Deus não responde necessidade. Sabe por que Deus não responde necessidade? Porque se milagre fosse uma resposta às necessidades, não existiria hospitais lotados. O pai olharia lá do céu e diria: meus filhos passando por isso? Não, isso não é justo, sejam curados. O pai olharia para a África, olharia para as pessoas que passam fome e têm escassez, olhariam para eles e diria: não é justo que isso aconteça. Tome mantimentos, tome a provisão. Mas Deus não se move assim. Deus não se move através da sua necessidade. Sabe por quê? Porque Deus responde à sua fé. Porque como você creu, assim acontece. Porque diversas vezes Jesus se encontrava com as pessoas que estavam enfermas, estavam necessitadas. Ele não dizia: qual a sua necessidade? Simplesmente. Ele perguntava: o que queres que eu te faça? Quero ser curado. Seja curado. O que queres que eu te faça? Preciso de uma provisão, preciso de uma cura. Libera uma palavra, Jesus, como o texto que nós lemos. É através da fé, uma atitude de posicionamento, que onde a necessidade casa com a fé. E a partir daí há uma resposta do céu sobre nós. Quem está entendendo? Todas as vezes que Jesus operou um milagre, Ele não disse: seja conforme a sua necessidade. Ele disse: seja conforme a tua fé. Seja conforme a tua fé. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Preste atenção nisso que eu vou falar aqui agora. Você não pode reclamar da ausência das árvores que você não plantou. Da mesma forma que você não pode reclamar a ausência dos milagres que você não trouxe à existência. Você não pode reclamar da ausência da sombra das árvores que você não plantou. Da mesma forma que você não pode reclamar da ausência dos milagres que você não trouxe
à existência através da sua fé. É uma consequência. É uma consequência. Por isso a mensagem para você hoje é: comece a gerar esse milagre com um posicionamento e uma convicção que já é uma realidade. Gere o milagre em sua vida como se ele já existisse no mundo espiritual. No mundo físico, porque no mundo espiritual ele já é uma realidade. Ano passado, um membro da nossa casa estava terrivelmente enfermo no seu ombro. Ele já tinha feito mais de 20 sessões de aplicações e nada curava ele, nada sarava ele. Ele estava afastado do seu trabalho, já tinha aproximadamente 60 a 90 dias, eu não vou lembrar o período exato. Mas de repente ele me chamou e falou: pastor, o senhor pode orar por mim? Sou muito desanimado, passando por esse vale de tribulação, afastado do meu trabalho. Estou entrando no INSS, não estou recebendo. Está bem complicada a minha situação. Um dia, uma sexta-feira à noite, eu e minha esposa fomos lá na casa dele e orei por ele. Declarei a cura sobre a vida dele naquele dia. E ele já tinha tomado acho que 20 sessões de medicamentos, incisão de injeções no seu ombro. E nada passava aquela dor. Naquela noite, foi a primeira noite que ele dormiu depois que aquilo apareceu. E ele pode aplaudir a Jesus, que o aplauso é para ele. E depois daquilo que aconteceu, daquela oração, sabe o que aconteceu? Nunca mais ele teve problema no ombro. Voltou a trabalhar, precisou operar da sua retina no olho, fomos lá, oramos por ele, fez a cirurgia. Deus tem feito grandes coisas na vida daquela família. Sabe, por que eu estou contando isso para você? Porque essa é uma realidade para nós. Se eu fosse contar mais milagres que Deus tem feito através de nós, e não é para minha glória, não é para mostrar que eu sou espiritual ou não, é para esticar a sua fé, para que você entenda que a partir de uma palavra direcionada à vinda dos céus, é possível receber aquilo que você precisa. Mas primeiro você precisa de uma atitude de fé, buscando a presença de Deus, clamando a Ele, entendendo que Ele é o provedor do seu milagre. Ele é o provedor daquilo que você precisa. Ele é o provedor para a sua vida, para transformar a sua vida, para mudar essa circunstância. E a terceira característica de um provocador de milagre é: provoque o próximo passo do milagre. E aqui eu finalizo. Preste atenção nisso. Não existe nada mais seguro do que correr riscos com Deus. Não existe nada mais seguro do que correr riscos com o Pai. Jesus disse assim em Mateus capítulo 28, versículo 18: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E essa mesma autoridade foi distribuída a todos nós. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 16, que no nome do Senhor Jesus, demônios seriam expelidos, enfermos seriam curados, mortos seriam ressuscitados, e coisas maiores do que Ele mesmo fez seriam feitas. Sabe por quê? Porque eu e você temos uma marca, e a marca se chama Jesus de Nazaré. É a partir do nome dele, é a partir da autoridade que já nos foi delegada, é a partir da autoridade que ele nos deu, que nós podemos operar em sinais e maravilhas.
Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes nós esperar sentir para ver o que vai acontecer. Esperar sentir para ver o que vai acontecer. E eu quero que você escute isso. Milagre não tem a ver com o que você sente, mas com o que Deus está falando. Milagre não tem a ver com o que você está sentindo. Aquele centurião, a palavra não diz que ele foi batizado com o Espírito Santo. A palavra não diz que ele caiu no chão. A palavra não diz que ele saiu saltando e dizendo: ei, eu já fui curado, meu servo já foi curado. Não, ele só creu. E ao chegar na casa dele, não tinha WhatsApp na época. Só lembrar disso. Ao chegar na casa dele, sabe o que acontece? Ele tem a surpresa que o seu servo já havia sido curado. Sabe o que Deus está ensinando para nós hoje? Você não precisa sentir para viver o milagre. Você só precisa crer para viver aquilo que Deus já te entregou. Você só precisa crer, acreditar e dizer: Jesus, hoje eu tomo posse das tuas promessas. Eu hoje tomo posse da promessa que a tua palavra me garante. Assim como o pastor Sandro falou mais cedo aqui, assim como Isaías 53 vai dizer que todas as nossas enfermidades foi levada sobre ele, todas as nossas enfermidades foi levado sobre as suas pisaduras, e por ele nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Essa doença, essa situação, Jesus já tem uma solução. Lázaro já estava morto fazia 4 dias. A matéria já estava podre. Os ouvidos não ouviam. Lázaro não sentiu nada quando Jesus manda ele sair. Quando Jesus chega, melhor dizendo. Porque defunto não pode sentir nada. Defunto não ouve e muito menos responde. Mas ao som da voz daquele que acalma a tempestade e o mar, ao som da voz daquele que é o primeiro e o último, a carne de Lázaro teve que dar um jeito. A matéria de Lázaro teve que dar um jeito e se recompor novamente. Ao som da voz de Jesus, Jesus diz para Lázaro: Lázaro, saia para fora. Saia para fora. E a partir daquele momento, o milagre acontece. Mas preste atenção nisso que eu estou te dizendo. Tudo isso não tem a ver com o que Lázaro sentiu. Não. Tem a ver com uma palavra declarada. Só uma palavra. Só uma palavra liberada foi mais do que suficiente. Eu quero te lembrar aqui. Jesus já te deu autoridade para declarar as realidades do céu hoje, aqui. Eu não sei se você entendeu, mas Jesus já te deu autoridade para declarar as realidades do céu na sua vida. Eu não sei se você entendeu, se você está online, mas Jesus já deu autoridade para você declarar as realidades do céu na sua vida onde você está. Ele já te deu essa autoridade. Mas não espere somente por mim. Comece a gerar o seu milagre, aquilo que você precisa, em fé. Comece a gerar com uma canção como essa que nós cantamos hoje. Vamos cantar juntos? Se coloque de pé.